Só que você tem que saber as 3 camadas. A segunda camada é a que eu sempre estudei mais, mas hoje eu estou estudando as outras 2 também, para entender o comportamento como um todo. É por isso que quando eu digo no Instagram, em alguns lugares, que as pessoas não sabem de comportamento, elas não sabem de comportamento. Muitos neurocientistas e etc. sabem de neurociências, mas não de comportamento. Comportamento é outra coisa. Elas sabem de um nível de seleção de comportamento. Os outros 2 elas não conhecem. O que precisa existir para uma determinada espécie perpetuar um traço fisiológico ou um determinado traço anatômico? Você precisa de uma variação genética daquele traço. Então vamos imaginar o exemplo que o Darwin, o mais famoso exemplo do Darwin, os bicos de passarinhos, bicos de pássaros. Imagina que você vive numa determinada ilha, lá você é um pássaro numa determinada ilha, e nessa determinada ilha existe você com um bico mais longo e comprido, e os seus amigos têm uns bicos mais chatos, mais grossos, mais finos, e, enfim, você tem várias variações de bicos de aves. Em um determinado momento, nessa população, o que determina qual o bico que vai continuar existindo e não? O ambiente. Se num determinado momento houver uma seca de chuvas, o solo ficar mais duro e ficar mais difícil de pegar sementes nesse solo, muito provavelmente os pássaros que irão sobreviver são aqueles que têm o bico mais duro e que conseguem bicar e cavar e quebrar o solo para pegar sementinha. Aqueles bicos mais sensíveis e finos que talvez num ambiente úmido conseguia cravar mais fundo e pegar semente lá embaixo, ao passo que o outro não conseguia, tendem a morrer. Então, se você faz qualquer mudança ambiental, isso muda a função de um determinado bico de uma ave, fazendo com que esse bico tenha o que a gente chama de interação diferencial com o ambiente, e aquele que conseguir gerar aptidão vai ser reproduzido, vai conseguir sobreviver, perpetuar a espécie por acasalamento e mandar aquele bico para frente. Depois de um determinado tempo, em seca, você vai começar a perceber que desapareceram os bicos dos pássaros que são finos e longos, porque eles não têm função naquele ambiente. Mudou o ambiente, mudou a função. Sempre. Agora que vem a parte explode cabeça. Isso a gente está falando para características morfológicas, anatômicas de uma espécie. E comportamento da espécie? O comportamento de uma espécie, no caso o nosso comportamento no dia a dia, dentro da nossa vida, respeita a mesma lógica. Você precisa ter uma variação comportamental, vários tipos de comportamento. Então digamos que você é um cara que começou a namorar. Aí você vai conhecer o seu sogro. Você tem um grupo de amigos, prestem muita atenção nisso que eu vou falar. Você tem um grupo de amigos que no behaviorismo se chama de comunidade verbal. Você tem um grupo de pessoas que conversam com você e reforçam o seu comportamento. Falam, isso aí é legal, isso aí não é legal, isso aí é legal, isso aí não é legal. E dentro dessa comunidade você faz piadas homofóbicas. E eles curtem piada homofóbica. Falam, você é muito foda, essa aí foi genial. Eles estão reforçando o seu comportamento para continuar fazendo piadas homofóbicas. Esse comportamento tem uma função dentro desse grupo que você está. Você é benquisto, você é valorado, você é importante, as pessoas esperam por você, as pessoas esperam para você contar piadas de humor negro dentro desse ambiente. Você foi conhecer o seu sogro um dia. E você não sabe, mas o amigo dele é gay. E ele não curte essas piadas. E você vai manifestar o mesmo comportamento, a fazer a piada, num ambiente diferente. Mudou a função. Lá você vai ser repreendido, não vão gostar disso, você vai se sentir mal, etc, etc. Então você tem assim como existem vários bicos de pássaros, existem vários tipos de comportamento que você emite durante a sua vida, mas a interação com o ambiente vai selecionar alguns desses comportamentos, tal qual a seleção seleciona os bicos das aves, e os outros ele vai excluir. E você vai parar de manifestar aquele comportamento. E esses comportamentos selecionados serão passados para frente, não para outra geração. Importante, no nível ontogenético, o segundo nível de seleção de comportamento, você não passa para outra geração. Você passa para o seu eu futuro, via neuroplasticidade. Então, aquele pequeno trauma que você teve
de contar uma piada homofóbica pro seu sogro vai modular, ou seja, a consequência do seu comportamento, que você contou a piada, você foi esculachado por ele, o cara te deu uma lição de moral, isso é feio, cara, você não tem vergonha. E você falou, putz, cara, eu nunca pensei nisso. A consequência de você contar a piada modulará via neuroplasticidade, já que aquilo ficou armazenado em um engrama, o seu comportamento futuro. Então, na próxima vez, talvez você pense 2 vezes antes de contar a piada. E, Eslen, nesse contexto, como que vem a teimosia da pessoa em mudar o seu eu futuro? Porque uma coisa que eu coloquei aqui que eu acho que faz sentido é, você foi repreendido, mas aquilo fez sentido pra você. O cara te deu um carão, falou, caraca, isso é homofobia, você tá contribuindo para o mundo pior, né? Aí, caraca, tem razão, o meu eu futuro, não vou fazer mais esse tipo de piada. E quando você tem um contexto onde a pessoa ela é teimosa, ela fala assim, não, isso não faz sentido pra mim e eu não mudo. Provavelmente o ambiente onde você estava antes reforçou mais aquilo do que o outro lado puniu em você. O sistema nervoso central, o nosso cérebro, ele é um órgão de cálculo, tal qual pensa assim, qual que é a probabilidade de um bico de uma ave sobreviver num determinado ambiente? Depende de como aquele ambiente está estruturado para gerar ou não aptidão para aquele tipo de bico daquela ave. Qual que é a probabilidade de um comportamento continuar em você? Depende o quanto de aptidão aquele comportamento dá. Às vezes o cara é seu sogro, mas a sua namorada já você não gosta muito dela. Os seus amigos, um deles é seu chefe. Então você começa a atribuir valores. Você fala, não, eu ganho mais fazendo lá do que respeitando aqui. É um grande cálculo. Nosso sistema nervoso faz um grande cálculo se vai ou não realizar um comportamento depois baseado em todo o nosso histórico passado. Olha que interessante. Conforme você tem uma variabilidade de comportamentos, e cara, isso pode ser externalizado e pode ser extrapolado até uma criança aprender a caminhar. Pensa assim, a criança deu um passo, ela emitiu um comportamento. Se o pé ficou firme no chão, o cérebro dela percebeu a consequência de dar o passo daquele jeito, e o fato de ter ficado firme no chão provavelmente reforçará a criança a dar o outro passo daquela mesma forma. Se a criança entrou com o pé um pouquinho mais dobrado, provavelmente vai sentir um pouco de dor, vai desequilibrar e cair, o comportamento foi punido. Então ela não vai fazer mais aquele comportamento. Então eu sei que é muito louco isso, cara, mas você tem um espectro gigantesco de comportamento e o ambiente que você tá vai pincelar 1 ou 2, jogar o resto fora e aqueles 1 ou 2 vão ser perpetuados para frente via neuroplasticidade. Aí tem um terceiro nível de seleção de comportamento, que é o nível cultural. Dependendo do lugar que você nasce, a própria cultura, desde cedo, fará você achar ruim fazer piadas homofóbicas. Então você tem um nível de seleção maior agindo em cima de você. Talvez você nem chegue a cogitar que uma piada homofóbica seja nem uma piada. Né? Exato. Assim como pessoas no Mato Grosso do Sul comem carne de vaca todos os finais de semana, na Índia a vaca é sagrada. O que modulou isso? A cultura. Ponto final. Então, o nosso comportamento ele é determinado por toda a nossa história evolutiva anterior, que nos deu determinadas aptidões, a nossa história experiencial do nosso passado distante e recente, e a cultura onde a gente está sobrevivendo hoje, que é como se fosse um guarda-chuva em cima de tudo isso. Você, sei lá o que é um eu dentro de você, o que as pessoas chamam de self, alguma coisa assim, se tem um espaço muito pequenininho de controle, cara. Quem controla são as variáveis externas. Por que eu estou vindo aqui nesse podcast? Porque eu fui em outros podcasts, bombou, minha clínica encheu, as pessoas gostam de mim, as pessoas me elogiam, falaram que ajudam. Por que você me chamou aqui? Porque os meus podcasts bombaram, você sabe que o seu provavelmente vai dar um gás. Entende? Além disso, existe uma outra questão que emerge, e na minha opinião é muito pedagógica, ela emerge desse nível de seleção comportamental via filogenética, ontogenética e cultura, que é o quê? Existe uma incompatibilidade evolutiva entre o primeiro nível de seleção com a sociedade que a gente está vivendo hoje. Vou explicar.
Eu falo pra caramba, cara. Você vai Não, vai eu me vou te falar aí. uma parada, um parênteses, se você me permitir. Falando sobre essa questão aí de ambiente, você falou assim, você até fala sobre isso em alguns vídeos, sobre a questão do livre-arbítrio. Não vamos entrar nisso agora, mas você defende que o livre-arbítrio, em tese, não existiria, tá? Que é muito com relação ao ambiente. Mas o livre-arbítrio não seria um nível de consciência onde você entende isso que eu sempre falo também nas minhas redes sociais. Você tem que entender o que está rolando, você tem que entender o contexto do negócio. Uma vez que você tem uma ciência como essa, um conhecimento, talvez não precisa nem ser tão profundo, mas você já entendeu que a parada é o ambiente. E ele está sempre te modulando, quer você perceba ou não. O nosso livre-arbítrio seria, ao invés de focar em remar contra a maré, do tipo assim, eu vou fazer dieta, mas eu abro a minha geladeira, não tem água, só tem Coca-Cola, só tem doce, só tem comida gordurosa. O meu ambiente está uma bosta. Essa questão do livre-arbítrio não entra assim, beleza, se eu quero mudar um hábito, eu vou realmente ter que modular meu ambiente. Então o livre-arbítrio não em se preocupar em mudar a nós, mas se preocupar em colocar esforços em mudar o ambiente. Mas você decidiu isso porque você ouviu em algum lugar. Esse é o jogo, entendeu? Você nunca vai gostar de montanhismo se você não acompanha pessoas. Por exemplo, tem esportes que existem que você nem sabe que existe. Você não teria vontade de fazer aquilo se você não tiver contato com alguém que module aquilo em você. Um amigo falando, cara, sabe aquele esporte das Olimpíadas que os caras jogam uma bochinha e ficam com uma vassourinha pinicando na frente? Se você não tiver ninguém que faça aqui no seu vídeo, se você não tiver ninguém aqui que faça no seu lado e você fala, caramba, o cara é bom, ele ganha dinheiro com isso, você não vai ter vontade de fazer. Dinheiro isso? Não, sei lá, mas você entende? Você não vai ter vontade de fazer se você não tem ninguém no ambiente modulando aquilo em você. Uma outra questão que o livre-arbítrio implica é, se existe uma mente que controla o nosso comportamento, deveria existir nos outros animais. Talvez seja essa nossa diferença. Mas, cara, qualquer diferença que a gente tenha tem resquícios evolutivos. Aonde que está esse resquício nos outros animais? Um outro ponto. Se você tiver livre-arbítrio, por que a pessoa não para de fumar? Usa o livre-arbítrio. Não, mas tu pode usar o livre-arbítrio. Fala, eu tenho livre-arbítrio. Eu controlo o meu... O livre-arbítrio é o quê? Eu tomo decisões. A decisão é minha. Isso é livre-arbítrio. Então pega um fumante e fala, cara, a decisão é sua. Para de fumar, pô. Por que ele não consegue parar de fumar? Porque existem circuitos lá dentro que estão determinando aquele comportamento dele baseado na exposição anterior dele àquela substância e a neuroplasticidade que modulou aqueles circuitos para ele continuar fumando. Se existe livre-arbítrio, uma pessoa com epilepsia que bate em você sem querer numa crise de epilepsia tem culpa. Porque ela tem livre-arbítrio. Por que não parou de ter epilepsia? Porque a epilepsia é um produto, o comportamento epiléptico de tremedeira numa crise é um produto de atividade neuronal. Eu sei que isso parece trazer muitas questões complicadas, principalmente no âmbito judicial. Pô, mas então o cara que foi preso e tal, um número X de pessoas no corredor da morte tem lesão no córtex pré-frontal. Teoricamente, essas pessoas não têm culpa do que fizeram. Não tem freio, controle inibitório. Phineas Gage, um caso emblemático na neurociências. O cara, um operário, arrebentou o córtex pré-frontal dele trabalhando, era sempre um sujeito muito educado, muito cauteloso, virou um bicho. Tipo, o cara virou um animal não humano, assim. Instintivo. Agarrava as pessoas na rua, o cara virou totalmente instintivo. Ele tem culpa? Não, ele não tem a região do cérebro. É a mesma coisa que você falar para um cara que tem diabetes tipo 1. Você tem culpa de ter diabetes tipo 1. Cara, o pâncreas dele não produz, não tem a célula que produz insulina. É a maquinaria dele, né? O cérebro. Eu sei que isso é foda, cara, porque nessa análise você percebe que o ser humano é apenas uma bolota de células que responde ao ambiente. Desculpa se isso ofende alguém, mas na minha análise, o ser humano é uma bolota de células que responde ao ambiente. O ambiente externo, o ambiente interno e o ambiente cultural. Agora, voltando na incompatibilidade evolutiva, que eu acho que é importante. Pensa assim, a nossa fisiologia, ela foi selecionada em um contexto muito diferente do contexto que a gente está hoje, que é aquele primeiro nível de seleção de consequência.